Quando você deita a cabeça no travesseiro e conta o dinheiro que entrou e saiu, existe uma voz que não cala. É a voz do cansaço, do eu tentei de novo e ainda assim parece que estou correndo no mesmo lugar. Eu te vejo. Eu entendo esse nó no estômago que aparece depois de cada compra por impulso, de cada promessa milagrosa que não se cumpriu, de cada comparação silenciosa com a vida brilhante do outro. E se por um instante você puder respirar fundo comigo, respirar bem fundo, vai perceber que o que te falta não é força, nem inteligência, nem sorte. Falta estrutura. Falta aquela ordem simples que protege a sua energia, corrige sua rota e cuida do que você constrói quando ninguém está olhando. A verdade é dura, mas é libertadora. A nossa mente foi treinada para o curto prazo. O cérebro ama recompensas imediatas. A dopamina acende e apertamos comprar. O sistema límbico grita agora, enquanto o córtex pré-frontal sussurra espera. E todos os dias, essa tensão íntima decide o destino do nosso dinheiro. É por isso que tanta gente se sente prisioneira de um ciclo de euforia e culpa, entusiasmo e ressaca, promessas e arrependimentos. Não é porque você é fraco, é porque você foi arrastado por uma arquitetura interna que favorece o prazer rápido. Mas a sabedoria antiga e prática, nos oferece uma outra engenharia, a engenharia do tempo, da diligência, da verdade, da comunidade. É aqui que entra Salomão. Salomão não nos fala de truques, nem de golpes de sorte. Ele fala de leis simples, testadas, que atravessam séculos porque se apoiam no que não muda. O ser humano, com seus desejos e medos. O mundo, com seus ciclos de abundância e escassez. O caráter, que constrói ou corrói o futuro em silêncio. Quando você ouve Provérbios e Eclesiastes, como quem ajusta a bússola, algo dentro se alinha. A pressa perde glamour, a constância ganha beleza. O jeitinho mostra o preço real. O conselho certo deixa de ser luxo e vira segurança. E de repente, riqueza deixa de ser um raio que cai do céu e passa a ser uma casa com alicerce profundo. Você pode estar pensando, mas por que alguns continuam crescendo mesmo quando tudo balança? Porque construíram sistemas que não dependem de humor, moda ou manchete. Sistemas discretos, quase invisíveis, que protegem as decisões quando a emoção tenta sequestrar o volante. Ritmo, rede, risco, retidão, relógio. 5 pilares, 5 portas, 5 hábitos que se unem como uma engrenagem. Quando o impulso começa a puxar para um lado, a engrenagem segura. Quando o medo tenta congelar, a engrenagem conduz. Não é mágica, é método. Não é dureza sem alma, é compaixão pela sua própria história, a compaixão de quem decide não se sabotar mais. Talvez você já tenha tentado mapas complicados, planilhas que te exaurem, metas que viraram cobrança. Aqui, a proposta é outra, é espiritualidade que pisa no chão, é neurociência que conversa com a alma, é o corpo respirando devagar enquanto a mente escolhe com clareza. É você colocando a mão no bolso com consciência e não com ansiedade. É você aprendendo a perguntar antes de cada decisão: isso me aproxima do que quero viver por 10 anos? Ou me vende uma alegria de 10 minutos? Repare como essa simples pergunta acalma o peito, como ela dá espaço para o juízo nascer. Repare como o coração agradece quando a verdade tem tempo de se mostrar. Ao longo deste encontro, vamos caminhar por 5 terrenos que se conectam. O ritmo da diligência, para que o ganho rápido perca o encanto e o crescimento confiável vire estilo de vida. O capital social e os conselheiros, porque ninguém enriquece sozinho. E reputação é porta que abre outras portas. A diversificação e a blindagem de risco, já que o imprevisível não pede licença e é sábio abrir porções para que nenhum furo afunde tudo. A integridade e as balanças justas, não como moralismo, mas como tecnologia de confiança que barateia o futuro. E o tempo e os compostos.
A paciência que parece invisível por um tempo e de repente faz a árvore aparecer inteira. Perceba como esses 5 terrenos conversam com o seu corpo. O ritmo acalma a respiração. A rede aquece o peito. A blindagem relaxa os ombros. A retidão firma o olhar, o tempo desacelera o pulso. Perceba como eles conversam com a sua mente. O ritmo organiza a agenda, a rede melhora a decisão, a blindagem diminui o medo, a retidão simplifica os nãos. O tempo aumenta a visão. E perceba, sobretudo, como conversam com a sua fé, com sua visão de mundo, com aquilo que dá sentido aos seus dias. A sabedoria não vem para te culpar, ela vem para te libertar do improviso que cansa, do impulso que cobra caro, da mentira doce que depois amarga. Se você já se frustrou com atalhos, se já se sentiu culpado por parar, se já pensou que não nasci para isso, respire de novo. Há um caminho possível, honesto, praticável. Não precisa de heroísmo, precisa de consistência, não precisa de fórmulas secretas, precisa de princípios claros, não precisa de aprovações externas, precisa de um compromisso silencioso com a verdade. E sim, o começo é humilde, quase tímido, às vezes lento, mas pouco a pouco, o que parecia improvável se torna inevitável. Hoje, a sua pergunta encontra resposta. Por que ricos ficam mais ricos? Porque aprenderam a obedecer leis que funcionam mesmo quando ninguém está aplaudindo. Porque aceitaram que o cérebro pede doce agora, mas a vida pede pão para amanhã. Porque entenderam que a pressa empobrece e que a diligência, repetida, somada, composta, enriquece. Porque decidiram que a beleza não está no brilho do momento, e sim no brilho da continuidade. E você pode decidir isso também. Fique comigo até o final. Lá, vou te entregar uma prática de 30 dias, simples e poderosa, para firmar esse novo alicerce dentro de você. Hoje, não vamos negociar com a pressa. Hoje vamos construir a paz. Hoje vamos ouvir Salomão com o coração aberto e os pés no chão, para que a sua riqueza, a de dentro e a de fora, não seja um pico que assusta, mas um caminho que sustenta. Respira. A casa está começando a ser levantada e desta vez ela veio para ficar. Este encontro se organiza como uma travessia serena por camadas de consciência e prática, onde a mente cansada desacelera, o coração encontra chão e o corpo sente a tensão baixar nos ombros. A narrativa caminha com calma, quase como uma oração que conversa com a ciência do sentir. O pensamento ganha nitidez quando os circuitos da pressa perdem força, a respiração se acomoda em um ritmo acolhedor e a atenção emerge inteira. Nada de promessas grandiosas, apenas uma arquitetura simples e honesta que protege o que importa e clarifica escolhas quando as emoções tentam tomar o volante. A jornada avança por 5 caminhos que se entrelaçam. Cada caminho apresenta uma mensagem central que ilumina a lógica por trás da prosperidade estável, toca nas dores que raramente são ditas em voz alta, desmonta uma expectativa sedutora que não se sustenta, traduz a sabedoria em passos concretos e cuidadosos, oferece uma imagem simbólica que ajuda o cérebro a lembrar e deixa no ar uma pergunta que abre espaço por dentro. O foco está na união entre espiritualidade prática e neurociência emocional, para que a fé encontre método e a emoção encontre direção, sem cobranças, sem culpa, sem atalhos que cobram juros na alma. O fio condutor permanece o mesmo do início ao fim. Ritmo em lugar de correria. Rede em lugar de isolamento. Blindagem em lugar de bravata. Retidão em lugar de improviso. Tempo em lugar de urgência. O episódio respeita silêncios, trabalha com pausas que limpam o ruído e mantém uma cadência que acolhe, explica e integra. No final, a sensação não é de exaustão, e sim de espaço interno, como se uma casa tivesse sido arejada. A intenção é que cada palavra sirva como tijolo de uma estrutura que sustenta decisões quando o brilho do momento tenta distrair, e que a clareza alcance o cotidiano onde a vida de fato acontece. Quando a pressa toma o volante,
O corpo acusa o ritmo. A respiração sobe para o peito. O maxilar trava. A mente acelera atrás de um brilho que promete alívio imediato. É assim com o dinheiro. É assim com a esperança. Na superfície, tudo parece movimento. Por dentro, contudo, nasce um vazio que lembra uma casa construída sobre terra fofa. A sabedoria antiga sussurra que a pressa empobrece, não por castigo, mas porque rouba a capacidade de enxergar o fluxo do tempo e a lógica da semeadura. Há outra cadência possível. Uma batida discreta que não se exibe, mas permanece. Diligência é esse passo que não tropeça no próprio desejo de chegar antes da hora. O cérebro ama atalhos. O brilho do ganho instantâneo desperta um circuito de recompensa que promete paz e entrega inquietação. O coração pede descanso, o bolso pede reparo, o calendário pede constância. Nesse cruzamento, a diligência age como um maestro silencioso. Ela não aumenta o volume do esforço apenas por aumentar. Ela organiza, primeiro, uma intenção clara, depois um caminho simples, por fim, um cuidado diário com o pouco, que somado ao pouco, muda a paisagem. A mente que aprende esse compasso cria uma música nova para o dinheiro, sem solos de euforia, sem silêncios de culpa, com um refrão que se repete até que a estabilidade vire hábito. Há uma diferença sensível entre correr e construir. Correr agrada ao ego cansado, constrói histórias para serem contadas, mas raramente ergue paredes que suportam o inverno. Construir, ao contrário, é menos fotogênico. Nasce daquelas escolhas que ninguém aplaude, das noites em que o descanso vem cedo, das manhãs em que o foco acorda antes do sol. O resultado não aparece em explosões. Aparece como aparecem as estações, com sinais sutis que só os atentos percebem. A cada dia, um tijolo. A cada semana, uma linha a mais na base. A cada mês, um pequeno avanço que não pede holofotes. A cada ano, um alicerce que não se move quando o vento muda. O corpo sente quando a vida troca correria por ritmo. Os ombros descem, o ar chega até o fundo dos pulmões. O olhar para de buscar aprovação e começa a buscar coerência. Essa sensação de casa arrumada por dentro cria um terreno fértil para escolhas mais gentis e mais firmes. Em vez de compras que anestesiam por alguns minutos, surge o prazer sereno de ver um propósito ganhar forma. Em vez de planos exuberantes que cansam, surge um roteiro humilde que cabe na realidade. O dinheiro passa a obedecer à história e não à ansiedade de provar valor. A dignidade toma o lugar do impulso. Há quem confunda diligência com dureza. Não é. Diligência tem ternura, sabe que o cansaço existe, que a dor puxa atalhos, que a comparação destrói. Por isso, não exige heroísmo, pede cuidado. Em linguagem simples, esse cuidado se traduz em proteger o que é essencial, antes de gastar energia com o que só brilha de longe. O trabalho central recebe tempo reservado. O que desvia atenção perde espaço. O que alimenta a vida entra na frente do que apenas alimenta a vaidade. A prosperidade que fica nasce desse zelo silencioso, dessa amizade íntima com a constância. Os antigos chamariam isso de semeadura honesta. Lançar a semente quando ninguém vê e aceitar que o broto tem o próprio tempo. O campo ensina que a ansiedade não apressa a colheita, apenas cansa o agricultor. Quando a rotina abraça esse princípio, a mente para de negociar com a própria verdade e passa a cultivar o terreno dia após dia. Uma pequena quantia separada com carinho, um pedaço do dia guardado para o que multiplica, um olhar atento para as fissuras por onde escapa o que foi conquistado. Nada de espetáculos, tudo de fidelidade. O coração também precisa de imagens que o cérebro reconheça. Imagine o artesão e o cinzel. O bloco de pedra à frente, frio e pesado. Nada acontece em explosões. A mão encontra o ritmo. O metal toca a pedra com delicadeza firme. Um fragmento cai, depois outro, depois outro. Aos olhos apressados, é apenas pedra sendo ferida. Aos olhos de quem sabe esperar, é forma surgindo onde antes havia silêncio.
Assim é com a diligência. O som é discreto, o progresso é paciente, a obra é inevitável. Com o tempo, o mundo ao redor nota a diferença. A tentação do ganho fácil perde perfume. A promessa de atalhos soa infantil. O que antes empolgava por alguns minutos, agora parece caro demais. No lugar da busca frenética por picos, nasce uma alegria madura, quase sóbria, de ver a própria casa se erguer com medidas certas. E quando a tempestade chega, como sempre chega, a estrutura responde sem pânico. Não porque a vida ficou fácil, mas porque a base deixa de ser um desejo e passa a ser um fato. Há uma pergunta que ilumina esse caminho por dentro. Qual hábito financeiro diário continua de pé quando a emoção muda de humor? Essa pergunta simples funciona como uma lamparina nos dias nublados. Se a resposta existir, mesmo pequena, o caminho está sendo trilhado. Se a resposta faltar, não há culpa aqui, apenas clareza para retornar ao compasso que protege a vida. A sabedoria não condena, ela convida. Mostra que crescer com confiança não é um evento, é uma relação fiel com o tempo. Quando a diligência se torna o tom de fundo da história, o dinheiro deixa de ser um adversário caprichoso e passa a ser um aliado educado. As escolhas carregam menos ruído. O sono visita com mais facilidade, a autoestima respira aliviada e a prosperidade, tão falada e tão mal compreendida, se revela como aquilo que sempre foi. Um fruto de raízes profundas, regado por ações pequenas, constantes, gentis. O resto é barulho que o vento leva. Há um momento em que a vida ensina que talento solitário tem teto baixo. O peito até se enche por um tempo com o orgulho de quem resolve tudo sozinho. Mas depois vem o silêncio que pesa. Quando a cabeça encosta no travesseiro, a pergunta aparece sem barulho. Quem segura a sua mão nos dias em que a lucidez oscila? Quem empresta um olhar limpo quando as emoções pintam a cena com cores enganosas? A sabedoria antiga não celebra a ilha, celebra a mesa. Celebra a conversa honesta que ajeita o eixo por dentro e coloca cada decisão no lugar certo. Reputação é ouro que não brilha por ostentação, brilha por utilidade. Ela abre portas sem esforço, simplifica negociações, suaviza o caminho onde antes havia pedras. A mente sente quando a confiança está presente. O corpo relaxa, os ombros descem, a respiração aprofunda. É como caminhar em terreno firme depois de atravessar areia movediça. O cérebro registra essa segurança e economiza energia. Em vez de vigiar ameaças a cada passo, volta a pensar no que interessa. Nesta atmosfera, escolhas financeiras deixam de ser guerra e voltam a ser construção. Um círculo sábio não se forma por acaso. A vida vai aproximando quem soma direção, quem oferece contraste com carinho, quem provoca crescimento sem humilhar. Há o olhar de quem já trilhou a estrada e evita armadilhas com poucas palavras. Há o par que caminha lado a lado e lembra que constância é mais valiosa do que brilho. Há o aprendiz que renova a esperança e convida a ensinar o que se aprendeu. Há também o guardião discreto que zela pela essência quando o mundo tenta empurrar para longe de si. Quando essas presenças se encontram, a solidão perde força e a clareza ganha voz. A ciência do sentir confirma o que os antigos já sabiam. Relações confiáveis reduzem a vigilância interna que drena a energia. Emoções intensas se organizam quando há escuta verdadeira. O cérebro adquire perspectiva, enxerga segundas e terceiras vias, deixa de decidir com base em um único relato. A pressa que cria decisões caras diminui, porque a realidade passa a ser vista de ângulos diversos. O coração, por sua vez, aceita melhor os limites e integra melhor os conselhos quando percebe respeito e cuidado. A sabedoria cresce na temperatura certa, nem fria como indiferença, nem quente como ansiedade. Conversa honesta é farol em mar encrespado. Palavras simples, intenção limpa, vontade sincera de ver o bem florescer. Quando a dúvida aparece,
aparece, a presença de quem ama a verdade ilumina o motivo escondido atrás de cada escolha. Interesses ocultos se revelam. Medos perdem disfarces. Ambições se alinham com propósito. Não se trata de cortar a própria vontade. Trata-se de depurá-la, retirar o excesso de ruído, recuperar o centro. O resultado é uma paz silenciosa que não precisa de plateia, apenas de coerência. Nome limpo é herança que antecipa futuro. Cada promessa cumprida grava uma marca no tempo. Cada prazo honrado cria uma memória de confiança que viaja de boca em boca. Esse capital invisível rende sem alarde. Parceiros aparecem com menos resistência. O crédito se torna mais barato porque o risco percebido diminui. Convites surgem de lugares inesperados. Nada de mágica. Apenas a matemática do caráter operando dia após dia, enquanto ninguém aplaude. O mundo responde ao peso real das coisas quando encontra a medida justa. Existe beleza em cultivar uma mesa pequena e profunda. Conversas que começam com escuta, continuam com perguntas sinceras e terminam com clareza mansa. Não há espetáculo. Há presença, há risos que aliviam a carga, há silêncios que respeitam a dor, há histórias que ensinam sem virar sermão. Aos poucos, essa mesa cria raízes. Vira abrigo nos dias de vento, vira oficina de decisões quando a estrada bifurca, vira casa quando a alma precisa lembrar por que começou. A metáfora antiga fala de um cordão que não se rompe com facilidade. Fios que sozinhos se desfiam encontram força quando se entrelaçam. Assim acontece com o destino de quem honra alianças. Uma palavra segura a outra, uma perspectiva amplia a outra, uma experiência protege a outra. Quando o peso da vida puxa, o conjunto resiste. Quando a tentação do atalho chama, a lembrança de quem está junto oferece outra direção. Não há estrondo. Há continuidade. No fundo, prosperidade é relação tanto quanto é número. É a soma de escolhas que respeitam a verdade e de vínculos que sustentam essa verdade quando o cansaço ameaça. É a humildade de reconhecer que consciência coletiva enxerga mais do que o brilho individual. É o cuidado de preservar o próprio nome, como se preserva um jardim, com atenção diária e mãos gentis. Quando esse cuidado se torna hábito, a riqueza deixa de ser corrida e passa a ser conversa. Uma conversa longa, leal, que atravessa as estações sem perder o norte. E então, como quem acende uma luz num quarto escuro, surge uma pergunta simples que clareia por dentro. Quem está sentado à mesa que ajuda a sua vida a decidir com sabedoria? Existe um momento em que o céu muda sem aviso, o mar levanta e o barco bem construído mostra do que é feito. A vida financeira não é diferente. Quando tudo vai bem, uma única fonte parece suficiente e até sedutora. Quando o vento muda, contudo, a realidade cobra estrutura. A sabedoria antiga fala de repartir em porções, não por medo, mas por respeito aos ciclos do mundo. É um olhar adulto para a impermanência. Não se trata de viver apreensivo. Trata de reconhecer o clima, ajustar as velas e seguir com serenidade. A calma do corpo nasce quando existe margem para atravessar períodos nublados. O coração descansa quando sabe que a mesa de amanhã está cuidada hoje, sem exibicionismo, sem drama. Essa reserva silenciosa não é um cofre frio, é um abraço no futuro. É o direito de respirar quando o imprevisto bate a porta. A neurociência mostra que, sob ameaça, a mente encolhe o horizonte. Com margem, o horizonte volta a se abrir. A atenção deixa de vigiar o perigo a cada minuto e volta a construir com clareza o que tem valor. Diversificar é tratar o próprio caminho como um navio com vários porões. Um furo não afunda tudo quando o peso está distribuído. Uma parte sustenta a base que produz de forma estável. Outra parte busca crescimento com prudência. Uma fatia fica livre para respostas rápidas. Um espaço menor serve para aprender com riscos calculados, sem colocar a casa inteira sobre a mesa. É uma dança de proporções que muda com o tempo e com a fase da vida, sempre guiada por propósito e não por ansiedade. Blindagem não é paranoia,
é amor pelo que importa. Seguros bem escolhidos funcionam como planos de continuidade para pessoas e projetos. O sono da família fica mais profundo quando sabe que a saúde tem amparo, que a ausência inesperada não gera desamparo, que a conquista de anos não se desfaz em um único dia. O peito se abre quando a vida deixa de depender de sorte e passa a contar com pactos que sustentam o amanhã. Há uma sabedoria tranquila em imaginar, com carinho, onde pode romper. Não para sofrer antes da hora, e sim para costurar antes do rasgo. Essa imaginação madura revela pontos frágeis que a pressa escondia. Parcerias sem termos claros, contratos que pedem luz, fontes de renda dependentes de um único cenário. Quando esses sinais ganham nome, o corpo entende o recado. A respiração desce, a mente organiza, o futuro deixa de ser um borrão. Diversificar também conversa com a identidade. O que você faz diz quem você é para o mercado. Quando há coerência entre talento, propósito e alocação de energia, as escolhas resistem a modas repentinas. Crescimento, nesse caso, não é salto aleatório. É consequência de um método que protege a essência enquanto explora possibilidades. Uma árvore pode estender galhos em várias direções sem esquecer a raiz. O segredo está no equilíbrio vivo entre firmeza e flexibilidade. Na prática íntima do sentir, diversificar muda a textura do dia. As notícias deixam de sequestrar o humor. A comparação perde apelo. A oscilação do mundo deixa de mandar no relógio interno. Vem uma alegria mansa de quem sabe que se preparou. Não há necessidade de se provar. Há apenas a paz de ver cada parte cumprindo seu papel enquanto a jornada segue. A imagem do navio retorna para encerrar o quadro. Compartimentos bem vedados, carga distribuída com cuidado, rumo traçado com precisão humilde. A tempestade chega, cumpre seu papel e passa. O casco, embora marcado, segue inteiro. A tripulação, embora cansada, segue confiante. A viagem continua. É assim que a vida se torna grande sem precisar ser barulhenta. E é assim que a riqueza, protegida por escolhas sábias, deixa de ser frágil e passa a ser fiel. Que porção nova falta abrir para que um furo não afunde tudo? Existe um tipo de paz que não depende de saldo nem de aplauso. É a paz que nasce quando a palavra vale o mesmo no escuro e na luz. Quando o combinado permanece inteiro, mesmo que ninguém esteja olhando. O corpo reconhece esse chão com rapidez. A respiração se aprofunda, o peito perde a rigidez, a mente encontra quietude para decidir sem briga interna. Integridade é esse alicerce silencioso que sustenta a casa nos dias de vento e nos dias de sol. Não é espetáculo, é coerência que não oscila ao sabor do momento. Quando a vida financeira se apoia nessa medida íntima, algo muda no ar. Negociações ficam mais simples, prazos deixam de ser ameaça, parceiros se aproximam sem exigir provas o tempo todo. A confiança reduz o atrito, onde antes havia desconfiança e vigilância. Esse alívio não é romântico. É concreto. Menos energia gasta para explicar, menos tempo desperdiçado para remendar, menos medo de que o que foi prometido se desfaça no caminho. A rotina aprende a andar com passos firmes e macios, como quem caminha em piso bem assentado. A tentação dos atalhos costuma aparecer com um perfume doce. Promete resolver rápido, promete ganho sem custo, promete brilho imediato. Depois, cobra caro, cobra na autoestima, que se ressente por dentro, cobra nas relações, que passam a pedir garantias a cada encontro, cobra na alma, que começa a duvidar da própria voz. A sabedoria antiga aponta outro rumo. Não é moralismo que julga de fora, é tecnologia de confiança que nasce de dentro. Quando as medidas são claras, quando as promessas cabem no que é possível entregar, o futuro fica mais leve porque o presente está em ordem. Balanças justas não falam apenas de preço, falam de intenção limpa, de texto claro, de limites que protegem a essência, falam de abrir o jogo
sem esconder letras miúdas, de ajustar expectativas com respeito, de tratar o tempo do outro como se trata o próprio tempo. Essa postura cria um campo sensorial de segurança. Os ombros relaxam, os olhos perdem o brilho ansioso e ganham foco sereno. A cabeça para de negociar com meias-verdades e volta a pensar com nitidez sobre o que importa de verdade. Integridade também é cuidado com fronteiras. Saber onde termina o que se deseja e onde começa o que se pode. Saber o que não se faz mesmo quando ninguém veria. Saber recusar quando o preço interno seria alto demais, ainda que por fora tudo pareça vantajoso. Esse respeito por si não enrijece a vida. Pelo contrário, devolve liberdade. Liberdade de dormir com tranquilidade. Liberdade de dizer sim sem medo de se arrepender. Liberdade de construir parcerias que duram mais do que a moda da semana. Com o tempo, o mundo reconhece esse peso real. Documentos ganham fluidez, porque a reputação já conta parte da história. Conversas difíceis encontram saída porque a base comum é sólida. Convites chegam de lugares inesperados, porque a lembrança de quem cumpre o que promete viaja depressa. Nada de estardalhaço, apenas a matemática discreta do caráter operando dia após dia enquanto ninguém aplaude. O resultado é um caminho menos áspero e mais confiável, onde o melhor de cada relação tem espaço para florescer. Há uma beleza antiga na imagem da balança em equilíbrio. Dois pratos que se olham sem trapaça. Um peso que corresponde ao que é anunciado. Uma medida que não engana o olhar. Quando a vida adota essa imagem como referência, a mente para de buscar justificativas. O coração para de arrumar desculpas. O corpo para de carregar tensões que não precisariam existir. O trabalho se torna mais limpo. A palavra volta a valer. E a prosperidade perde o rosto de aposta para ganhar o rosto de obra bem feita. No fim, integridade é uma espécie de ternura com a verdade, uma delicadeza firme que preserva o que é sagrado na jornada. Ela protege a dignidade por dentro e, de quebra, melhora resultados por fora. Quem se move nesse compasso descobre que a confiança rende juros silenciosos, dia após dia. E descobre também que a paz que vem desse acordo íntimo vale mais do que qualquer vantagem rápida. Qual compromisso ético precisa ganhar forma dentro de você agora? Há uma hora em que o barulho das urgências cansa e o corpo pede uma canção mais lenta. Nessa hora, a sabedoria entra como quem abre a janela de um quarto abafado e deixa o ar entrar. O coração percebe que pressa não é sinônimo de vida. A mente percebe que futuro não é loteria. O caminho que sustenta a riqueza tem uma música própria. É a música do pouco com pouco até que o muito apareça. Não é espetáculo, é paciência que se torna força. A neurociência do sentir mostra que o prazer imediato acende luzes brilhantes por instantes. Logo depois, vem um vazio que pede mais estímulo e mais custo. Quando o foco se desloca para escolhas que se repetem com suavidade, o cérebro reorganiza prioridades e acalma o corpo. A respiração encontra profundidade. O olhar solta a comparação. O relógio interno perde a urgência artificial e volta a marcar o que é essencial. O tempo deixa de ser um inimigo que foge e se torna um aliado que coopera. O fundamento é simples e profundo. Semeia-se hoje, rega-se amanhã, colhe-se quando a estação chegar. Essa lógica não humilha, ela protege. Ela livra da culpa por não ter conquistado o mundo em poucos meses. Ela lembra que resultados sólidos nascem de raízes invisíveis. O solo precisa de silêncio. A raiz precisa de escuridão. A vida precisa de processo. Quando o coração aceita essa verdade, a alma para de negociar com atalhos que prometem céu em troca de paz. Existe um platô que confunde. O esforço acontece, a disciplina acontece, o resultado parece teimoso. É aqui que muitos desistem.
É aqui que a curva composta prepara o salto. Por um tempo, tudo parece igual. De repente, a obra ganha volume como se viesse de lugar nenhum. Não veio. Veio do acúmulo silencioso. Veio da fidelidade mantida nos dias sem aplauso. Veio da coragem de permanecer quando a emoção oscilou. Persistência não é rigidez. Persistência é amor ao que faz sentido. O corpo percebe quando a história entra nesse compasso. Os ombros descem, o estômago relaxa, a cabeça encontra clareza para escolher o que alimenta a vida. Tarefas ganham ordem. O sono visita com honestidade. Há uma alegria mansa em cumprir o pouco bem feito. E essa alegria não pede vitrine, ela pede continuidade. O dinheiro começa a contar uma narrativa diferente, menos ruidosa, mais confiável. O que antes parecia pequeno revela sua grandeza quando somado ao longo das estações. O símbolo da formiga ensina sem alarde. Pequenos gestos repetidos, preparo feito enquanto o céu está azul, provisão guardada antes da necessidade bater a porta. Nada heróico, tudo essencial. O símbolo do carvalho confirma. Anos inteiros construindo raiz antes de erguer copa. O tronco não se apressa para ser visto. Busca profundidade para poder durar. Quando a tempestade chega, as árvores apressadas perdem galhos. Algumas perdem o chão. O carvalho inclina, range, volta a ficar de pé. Sua força mora onde os olhos não alcançam. O tempo também é mestre na arte de limpar o supérfluo. Com o passar dos dias, a mente passa a diferenciar entusiasmo de propósito. Aquilo que só agitava o ego perde cor. Aquilo que alimenta a vocação ganha espaço. As finanças acompanham essa depuração. Gastos que eram anestesia cedem lugar a escolhas que constroem. Metas que eram cobrança vazia se transformam em direções que fazem sentido. A paz não vira passividade. Vira energia bem direcionada. Persistir não exige dureza contra si. Exige gentileza firme, uma gentileza que revisa rotas com honestidade, que celebra passos pequenos, que reconhece tropeços sem dramatizar. A espiritualidade prática abençoa essa postura. É oração que organiza o dentro para que o fora reflita esse centro. É silêncio que devolve perspectiva. É gratidão pelo que já se tem, enquanto se constrói o que ainda falta. A neurociência sorri quando a gratidão entra, porque ela expande possibilidades em um cérebro que antes só via ameaça. Com o tempo, a vida devolve sinais. O saldo deixa de oscilar ao sabor da ansiedade. A reputação se fortalece porque a palavra encontra continuidade. O entorno percebe a diferença sem que seja preciso anunciar. O que começou como semente vira tronco. O que começou como rotina tímida vira estrutura. O que começou como desejo vira legado. Nada disso acontece por magia. Acontece porque o tempo, quando honrado, se torna multiplicador. No fim, a pergunta que fica é simples e potente. Qual decisão precisa de muitos anos para florescer dentro da sua história? Quando essa pergunta encontra resposta, a pressa diminui, a compaixão aumenta e a constância se torna possível. O futuro, então, deixa de ser miragem e passa a ser caminho. Caminho que se pisa com passos firmes e serenos, enquanto a sabedoria antiga guia a direção. E o coração aprende a confiar nos compostos do tempo. A viagem chegou a um ponto sereno em que tudo faz sentido por dentro. O corpo lembra a respiração mais funda. A mente encontra ordem. O coração entende que a abundância verdadeira não se apoia em sorte passageira. Ao longo deste encontro, a sabedoria acendeu uma luz sobre 5 pilares que operam mesmo quando o mundo oscila. Ritmo em vez de correria, rede em vez de solidão, blindagem em vez de bravata, retidão em vez de improviso, tempo em vez de urgência. Quando esses pilares se entrelaçam, a vida ganha uma arquitetura que sustenta dias bons e dias difíceis. Ficou claro que prosperidade não é um pico barulhento, é uma estrada silenciosa,
Diligência muda a textura do cotidiano e devolve dignidade ao esforço. Relações de confiança abrem portas que não se abrem com força bruta. Diversificação cria margem para atravessar o inesperado sem perder o chão. Integridade simplifica caminhos e pacifica a consciência. O tempo, generoso e exigente, multiplica o que é cuidado com constância. Nada disso pede heroísmo. Pede verdade, pede harmonia entre o que se sente, o que se pensa e o que se vive. Também ficou nítido como o corpo responde quando a alma encontra direção. Ombros descem, a tensão no estômago dissolve, o olhar volta a enxergar o que tem valor. A neurociência chama de regulação, a tradição chama de sabedoria, nomes diferentes para um mesmo alinhamento. Um alinhamento que nos resgata do ruído e nos devolve a uma presença lúcida, capaz de separar brilho de essência e impulso de propósito. Talvez exista uma parte da sua história que hoje respira aliviada. O peso de precisar provar algo diminui. A comparação perde cor. A pressa desacelera. Em seu lugar, surge uma alegria discreta, quase tímida, de ver a própria casa de dentro arrumada. Essa serenidade não é acomodação, é potência bem dirigida. É a paz de quem reconhece que o futuro se constrói quando o presente encontra medida justa. Há imagens que ficam para acompanhar os próximos passos, sem cobrança, sem ruído. O artesão e o cinzel, lembrando que a obra nasce de toques precisos e repetidos. O navio com porões separados, lembrando que um furo não precisa afundar a viagem inteira. A balança em equilíbrio, lembrando que o peso certo vale mais do que qualquer atalho. O carvalho que cresce para baixo antes de crescer para cima, lembrando que raízes profundas não têm pressa de aparecer. No fundo, a pergunta que guiou tudo permanece acesa e mansa, como a riqueza que fica, nasce e se mantém. A resposta se desenhou na própria pele. Ela nasce quando o caráter e o método se dão as mãos, quando a fé conversa com a prática, quando o sentir, o pensar e o agir formam um só corpo. E se mantém quando a verdade segue sendo escolhida nos dias silenciosos, aqueles em que ninguém aplaude, mas a vida escuta. Que esta sabedoria siga junto, como uma música baixa ao fundo, uma música que lembra que o que importa não grita, permanece firme, simples, verdadeiro.